Foi durante esses momentos de angústia e de dor que conheci a Jesus. E aos poucos, Deus foi transformando cada detalhe na minha vida. Achava que era muito difícil começar de novo em outra igreja. Meu nome é Melissa, eu tenho 44 anos, tenho 2 filhas. Eu tenho a Isabelle de 20 anos e a Ana Clara de 14. Então eu optei em ter por idades diferentes mesmo, porque até vou contar que a minha mãe faleceu quando a mais velha nasceu, no mesmo dia, né? Precisei fazer o parto, por isso, porque minha mãe teve um derrame. Então, assim, eu optei a segunda esperar um pouquinho da mais velha, tanto que quando eu não tenho, aí eu acabei morrendo várias pessoas da minha família, e a minha tia, a minha avó, fiquei muito sozinha, então não tinha ninguém para me ajudar. Por exemplo, no hospital, quando eu fui ter a minha segunda filha, quem me ajudou, a enfermeira chegou e falou: quem é a sua acompanhante? E eu falei: é ela, era a minha filha de 6, que na época tinha 6, né, que me ajudou bastante, foi a Isabelle. E a Ana Clara, eu falo que foi para fechar com chave de ouro a família, né, porque eu sempre quis ter família e perdi todo mundo. Foi bem complicado, né, assim, eu cheguei do hospital, da gravidez da Isabelle, eu saí do hospital e fui pro velório no mesmo dia. Quando eu cheguei em casa, não tinha o que comer, aí tinha que fazer minha comida, foi um negócio assim, bem... E eu falo que Deus é extraordinário mesmo, né, porque enxergar hoje e relembrar, né, me dá até um pouquinho de tremedeira, relembrar desse sofrimento, mas com a gratidão do que Deus fez, que eu falo que a Ana Clara, ela veio para selar tudo isso, né, e eu enxergar a maternidade, o parto e tudo como era mesmo, como deveria ser. Você já viveu momentos de recomeço? Viveu algo que olhou para a situação e não sabia o que fazer? E diante desse cenário precisou ter coragem para recomeçar algo? Quem me conhece sabe que nunca fui muito corajosa. Desde pequena sempre tive muitos medos. Mas conhecendo a Deus em seu íntimo, cada vez mais fui entendendo que a coragem que eu precisava estava em Jesus. Em Gálatas 5, 22 a 25, fala assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aquele que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez em que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Mas o que recomeçar tem a ver com os frutos do Espírito e onde se encaixa a coragem nisso tudo. Quando aceitamos Jesus em nossas vidas, precisamos começar tudo de novo. Ele faz novas todas as coisas. E diante disso, precisamos nos aperfeiçoar em cada característica do fruto do Espírito Santo. Assim, a coragem também é dada por Deus, pois vem dele. Como diz em 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Nesse contexto, então, precisamos de um completo esvaziamento de nós mesmos para que Deus haja em nós e através de nós. Passei por 2 momentos de extremo recomeço. Um foi há 20 anos, quando perdi minha mãe, no dia em que minha filha nasceu. Minha mãe teve um derrame quando eu estava com 39 semanas de gestação. Eu e ela éramos muito próximas. Ela vivia na minha casa. Participou de cada momento da gestação. No dia em que ela teve o derrame, passei muito mal com a notícia. Precisei ser internada, pois a minha pressão estava muito alta. Na época, todos acharam melhor não me contar que ela não sobreviveria. Me disseram que para vê-la precisava fazer o parto. E assim foi. O coração da minha mãe parou nesse dia. Assim, saí do hospital direto para o velório. Não conhecia Jesus nessa época, então foi um momento bem difícil. Tive depressão, síndrome do pânico e a minha filha teve problemas para falar, pois não fui uma mãe tão presente, pois vivi o luto todos os dias e não tinha um Espírito Santo Consolador para me orientar. Após esse episódio, acabei perdendo também a minha tia e a minha avó. Poucos meses de diferença de uma para a outra. Foi durante esses momentos de angústia e de dor que conheci a Jesus. E aos poucos, Deus foi transformando cada detalhe na minha vida.
fui sendo curada, restaurada e liberta pelo Senhor. Inclusive hoje, minha filha, que tinha gagueira, hoje fala pelos cotovelos. O segundo momento de recomeço foi a nossa chegada na rede, onde eu vejo com muita clareza que Deus tem sempre um recomeço. Eu não acreditava. Achava que era muito difícil começar de novo em outra igreja. E ainda mais em uma igreja tão grande. Mas ao mesmo tempo me vinha à memória Isaías 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela está surgindo. Confiei e entreguei. Estamos vivendo o extraordinário, crescendo a cada dia num relacionamento com Jesus. A Bíblia está cheia de recomeço. Desde quando Deus criou o mundo e tudo que nele há. Em Gênesis, vemos que Deus criou o homem e a mulher. Mas por conta da desobediência, tudo o que Deus havia criado perfeito ruiu. Mas vemos logo a seguir Deus fazendo as vestes para Adão e Eva, para que eles não se envergonhassem. Um novo recomeço estava sendo representado ali. Vemos também a humanidade se tornando tão perversa que Deus destruiu usando Noé para recomeçar a terra. Pouco depois, vemos Torre de Babel e toda a arrogância humana, e depois o surgimento do povo de Israel e a promessa do Redentor. São muitos recomeços pela Bíblia inteira. Quantas vezes nos sentimos sem perspectivas de recomeçar, nos sentimos incapazes de desfrutar as bênçãos do Senhor para nós, mas porque estamos olhando e focando em nós mesmas. A partir do momento em que conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, isso já abre um caminho para o recomeço. Acredito que Deus está à frente, cuidando de cada detalhe para nós, nos moldando, fazendo parecidas com Ele. Ele nos faz fortes em nossas fraquezas, nos ajuda a entender e confiar nos seus recomeços. Tudo sobre Ele, para Ele e dele. Então, para finalizar, precisamos de 3 argumentos em nossa vida para desfrutar da coragem do Senhor em nós e viver intensamente seus recomeços para as nossas vidas. Coragem vinda do Senhor, não sermos orgulhosas e usarmos sempre do perdão genuíno. Podemos desfrutar de um começo cheio da glória de Deus através de Jesus. Para isso, precisamos conhecê-lo face a face. Então, leia a Bíblia, busque a orientação do Senhor para os novos recomeços da sua vida e o Espírito Santo irá conduzir em cada momento. Tenha coragem, pois Deus nunca cansa dos nossos recomeços.